Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o mundo corporativo imobiliário e outros negócios com a presença do ilustríssimo aqui, Jeremias Rodrigues. Bem, Jeremias, você que é um empresário bem atuante na área imobiliária e tem também essa prática de gostar de trabalhar a mudança das pessoas, como que você encara isso dentro do seu mundo corporativo? Tá. Você nunca vai ter uma empresa que seja mais competitiva, mais eficiente, mais lucrativa do que a somatória das pessoas que compõem a sua empresa. A competência dessas pessoas somadas serão determinantes para o sucesso do seu modelo de negócio. Se você não contratar bem, se você não tiver uma boa forma de selecionar quem vem compor a sua marca, você corre o risco de ser fragilizado todas as vezes que alguém vai atender um cliente seu. Então começa naturalmente pela capacidade de contratar. Mas o que nós temos visto no Brasil, Alex, o que a gente costuma ver? Uma pessoa fez um bom negócio, uma pessoa que resolveu empreender, apesar da época de pandemia, agora de quarentena, nós temos um número de empresas, de MEIs e CNPJs abertos, consideravelmente superior ao mesmo período do ano passado. É surpreendente isso, né? Muitas pessoas aproveitaram os benefícios da demissão e foram empreender, foram montar negócio. Mas como que elas se preparam? De uma maneira tremendamente amadora, em tentativa e erro. O problema da tentativa e erro é que esse erro pode custar tudo que ele demorou a vida toda para conquistar. Esse erro pode custar não somente a indenização que ele recebeu, que se transforma em nada, como mais. Eu quero dar um case. Eu contratei recentemente uma moça para trabalhar de corretora, empreendedora, e na entrevista eu perguntei, e o que você fazia antes? Eu estava com uma loja no centro de Pinda, ali em frente à igreja matriz. Eu falei, e como é que foi a experiência? Me fala. Eu falei, fechei. Você fechou? Por quê? Não estava dando certo, eu quebrei. Eu falei, então calma lá, só para eu entender. Quanto você investiu para abrir a loja? Ela falou, 200 mil reais. Quando você disse quebrou, quanto tempo depois? 1 ano. Quanto você ficou devendo? Ela falou, 100 mil reais. Falei, quanto tempo você demorou para acumular os 200 mil reais e abrir a loja? Ela falou, uns 3 a 4 anos. Qual é a sua previsão para pagar esses 100 mil reais? Falou, olha, eu acho que até uns 3 anos eu pago. Falei, então deixa eu entender, você ficou 4 anos acumulando dinheiro para montar o negócio, você ficou 1 ano ralando, mantendo funcionário, cliente, etc e tal, sábado, domingo, feriado, e você vai ficar mais 3. 8 anos da sua vida para você voltar ao estágio que você estava antes de empreender. Tinha muita coisa que eu não sabia. Esse é o problema. Tem muita coisa que você não sabe para empreender. Não tem nada melhor do que você empreender, mas não tem nada pior do que você não se preparar para empreender. E eu acho bem interessante tratar sobre isso, e você colocava um pouco antes no nosso bate-papo, antes da gravação, da questão do mentor. E eu acho bem interessante isso, porque além de tudo isso, o mentor pode diminuir a caminhada do que a pessoa ficar batendo cabeça para chegar num resultado, como você falou, negativo. Perfeito. O que o mentor tem? Ele tem um resultado. O que ele tem? Ele tem as marcas do corpo que você não precisa ter. Ele tem um sofrimento de quem já passou e diz que você não precisa passar por aí. O que você precisa ter? Humildade e escolher um bom mentor. O maior desafio que nós enfrentamos é a arrogância quando começa a ter os primeiros resultados, que às vezes eles são tão pífios em relação às outras referências, mas no universo que você está, você atribui um valor demais a ele, e por atribuir um valor a mais, ele começa a sufocar a humildade, ele começa a sufocar a disposição em aprender e não ouve mais. Por não ouvir, sacrifica não somente a empresa, a família, a saúde e a vida, porque uma coisa é ter potencial. Qualquer pequeno negócio tem potencial. Não sei se você toca, não sei se você canta, se faz alguma coisa. Eu cantava no coral da minha igreja quando eu era criança. Eu tinha potencial, tinha uma voz mais encorpada, mas não se transformou em nada. Ter potencial quando começa a empreender é uma coisa. Desenvolver esse potencial e tornar-se aquilo que você pode ser quando você começa a agregar valor, se preparando, evoluindo, que a grande diferença é essa, tem que evoluir e ter um mentor, isso faz uma grande diferença. E, Jeremias, dentro desse conceito de mudar pessoas, você tem a Magna e trabalha muito bem nisso daí, até como uma referência. Eu gostaria que você desse essa impressão para a gente, para quem está nos assistindo,
como você trabalha aí essa mudança pessoal dentro da sua empresa, das suas empresas. Perfeito. O curso Magna é uma honra e veio fruto de muita dor. Porque começando, bombando, prosperando, vendendo tudo quanto é imóvel, só que você não dá conta, você tem que contratar gente. Quando você contrata gente, pode ser uma bênção ou não. Se você não tem método, se você não tem um sistema, se você não sabe olhar a empresa sobre as 4 perspectivas, aprendizado e crescimento, satisfação de cliente, processo, satisfação de cliente financeiro, vai ser tentativa e erro. Se eu já começo pela base, o que é a raiz que estrutura o negócio sólido? São as pessoas que compõem a empresa. E a pessoa que compõe a empresa, na verdade, ela está representando você na linha de frente. E aí você contrata alguém. A pergunta é, o que ela vai aprender nos primeiros 30 dias? Quem vai ensiná-la? Você tem um método ou ela vai sentar-se ao lado de alguém e aprender, dependendo do que a pessoa passar para ela? Ou você tem um método que ela precisa de maneira disciplinada aprender pelos primeiros 30 dias e depois de 30 dias você consegue mensurar o que ela sabe. A maioria das empresas não tem isso. A maioria das empresas não tem um manual interno de procedimento do básico e elementar do que essa pessoa precisa fazer. A maioria das empresas não tem muito claro princípios e valores alinhados. Consequentemente, cada pessoa está ali, mas trabalha de uma maneira desordenada. E aí, exatamente por alguns erros, por muito dinheiro que eu perdi, inclusive o dinheiro fruto da arrogância. Qual que é o dinheiro fruto da arrogância? É quando você começa a ter muita relevância, como eu estava falando, começa a ter uma projeção muito grande, mas você não está devidamente preparado, não tem ainda uma estrutura para reproduzir o resultado que você é capaz de reproduzir e você se ausenta da linha de frente. Você se ausenta, se isola no seu escritório, outras pessoas vão atender no teu lugar, além do atendimento, desenvolve o relacionamento e você começa a entrar em negócio que você não tem expertise, que é bastante comum, perde muito dinheiro e vai gastar um tempo para recuperar-se. O problema não é o tempo que você gasta para recuperar, o problema é se você não aprender com esse processo, porque aí vai continuar cometendo isso de novo. Nesse processo de buscar informação, eu falei, meu Deus, eu não entendia nada de ser dono de negócio. Só que aí eu resolvi investir pesado. Eu comecei a investir uma média de 50 a 60 mil reais por ano, todos os anos, na minha evolução, no meu crescimento. E por que eu falo evolução? Nós até discutimos sobre isso. A criança é natural o crescimento. Você só precisa alimentar, dar descanso, sono, proteção, que ele vai crescer até o máximo, assim, seus 20, 21 anos de idade. O adulto não é natural o desenvolvimento. O crescimento é natural, a evolução não. E aí nós encontramos adultos de 30, 40, 50 anos fracos. Não tem a capacidade de responsabilizar-se pelas suas decisões, não evolui para enfrentar de uma outra forma, se intimidam diante dos seus problemas, acumulam uma quantidade colossal de problemas e por não resolvê-los, o cérebro não está no momento presente, não resolveu o que precisava ter feito lá atrás, traz um monte de coisas bagunçadas e lixos, muitas vezes emocionais, que vão se acumulando, tem um casamento desestruturado, financeiro bagunçado, e aí não tem mágica. Se está tudo bagunçado e fora, o caos não vai trazer resultados legais. E com isso daí eu acredito muito na sintonia mental. E é interessante que a gente estava vindo para cá para gravar com você e conversando no carro com o Dr. Rogério. E a gente falou exatamente sobre a questão da humildade, da arrogância. E a gente chegou aqui, você nos recebeu tão bem e de uma forma tão carinhosa. Então eu gostaria de agradecer essa receptividade sua de dispor um homem tão atarefado, poder dispor com toda a sua humildade para poder falar para a gente que está começando um canal agora, levar toda essa experiência e nos dar e enriquecer o coração com tanta informação e informações importantes e relevantes. Se você quiser deixar uma mensagem final, gostaria de te agradecer mais uma vez por nos receber e fique à vontade. Eu agradeço e quero aproveitar a sua deixa e dizer que é uma honra para mim realmente recebê-los de coração. O Rogério é uma pessoa que eu já tenho o privilégio de ter relacionamento há aproximadamente 4 para 5 anos e eu já vi muita gente grande se perder no caminho. Nós estamos passando por uma situação agora. Todo mundo admirava o Ricardo, da Ricardo Eletro. Nesse momento ele está privado daquilo que eu e você temos de mais importante. Você vai poder entrar no seu carro, vai para Guará e vou para minha casa pela liberdade. Uma das minhas empresas, você pode entrar aí agora, você vai ver JAR Business. A JAR Business é uma empresa especializada em vender empresas com valuation de 100 milhões de reais. E o que eu mais encontro na venda dessas grandes empresas, quando a gente vai fazer o processo de due diligência, que é o pessoal do jurídico, é o pessoal da contabilidade, da parte fiscal que entra na empresa e vai ver todos os cadáveres escondidos
no armário, é que você vê que boa parte dessas empresas grandes cometem erros ainda de empresas pequenas. Eu tenho, de uma das autorizações, do mandato de venda, passei pela experiência de uma empresa de 2 bi, né? Só que a expectativa dos donos era do valor absurdo. O que eu quero dizer com esses 2 bi? Acreditava-se inicialmente que a dívida era de 200 milhões. E nós íamos entrar com recuperação judicial com uma das minhas parceiras. Quando nós fizemos o levantamento, a dívida não era de 200 milhões. A dívida era de 2 bilhões. E detalhe que os filhos do dono tinham saído do que eles faziam e eram excepcionalmente bem-sucedidos, formados pela USP, escritórios fabulosos, medicina fabulosa, coisa assim de alto nível, gente com dono disputável, tudo, abriu mão para vir tocar a empresa do pai, mas o pai, infelizmente, não tinha um propósito claro do que ele queria. E por não ter um propósito claro, ele se especializou em usar a descendência libanesa para quando os fiscais chegaram, ele dizer não entendo, e não apresentar os impostos. E aí você está no nível de competição, onde você é desleal por não pagar os impostos e o teu concorrente paga. E o lucro que você tem não é digno, porque ele é fruto de um roubo, que você não pagou os seus impostos. Ah, os impostos são abusivos. São, mas o teu concorrente está pagando. E aí ele foi acumulando, chegou no momento que ele foi embora. E os filhos assumiram. E as prateleiras vazias e uma dívida de 2 bi que os filhos não vão conseguir pagar. E nós desistimos da recuperação judicial, porque tinha menos de 30 milhões de reais disponível, na verdade, que era o que a gente ia recuperar. Mas como que o juiz vai te liberar 30 milhões para você fazer uma recuperação de 2 bi? Isso não existe. Ou seja, tenha clareza do que você quer. Muito mais importante do que você ser o gigante, o monstro, o maior de todos, é você validar cada conquista para ela não ficar ameaçada pelo que está vindo pela frente. Ou você não validar as suas conquistas. E uma das melhores coisas que você pode fazer é valorize os teus relacionamentos. Perceba se as pessoas que se aproximam de você é por alguma coisa que você tem para agregar ou se é algo que quando você entrega ameaça tudo aquilo que você já conquistou. Se você tem maturidade de relacionar-se com quem não vai ameaçar, porque o maior diferencial do curso Magno não é o conhecimento técnico, são as reflexões que a gente faz. Encontrar empresários que já têm um resultado gigantesco, com níveis de assim, não dá nem para entrar no mérito aqui, dizer se eu tivesse aprendido isso antes, e não é o conhecimento, é a sabedoria. Qual é a diferença? A diferença é que tanto o sábio, ele tem uma característica que eu acho que faz sentido para mim, que eu já cometi muitos erros de pessoas inteligentes. O sábio, Alex, ele não entra em buraco que o inteligente tem dificuldade para sair. Então a melhor coisa que você faz, ouça a opinião de 1 ou 2 pessoas antes de se envolver em alguns negócios, protege o que você já conquistou, protege o seu maior patrimônio, que é a sua família, que é aqueles que vão continuar com você independente da sua situação, ao invés de tratá-los sempre com a desculpa de estou ocupado. Esse estou ocupado pode custar caro, porque quem não faz primeiro aquilo que é mais importante, que quando feito garante o resto, quando for procurar talvez só sobre o resto e o mais importante ele não tenha mais. Excelente. Eu fico muito honrado de ouvir tudo isso e confesso que eu saio daqui enriquecido, com a minha cabeça fervilhando, e foi muito enriquecedor essa experiência toda que você passou. E dentro dessa reflexão da humildade, tudo isso que você falou, você vê grandes empresários têm a humildade, mesmo no estágio que estão, de poder vir buscar, aprender. Então, aproveitando toda essa deixa, eu acho assim, busque, estude, leia, seja melhor naquilo que você faz para você poder ser referência e buscar os resultados e a prosperidade. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, o privilégio poder estar aqui. E se você gostou do nosso vídeo, dê um like, deixe sugestões aí embaixo, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente. Jeremias Rodrigues, muito obrigado por todas as suas palavras e essa aula magnífica. Se quiser acompanhar, o meu Insta é Jeremias A. Rodrigues. Prometo que eu vou colocar mais conteúdo lá, porque estou a desejar, mas eu vou levar mais coisa para lá. Obrigado, viu? Prazer.